Falar da palavra do Senhor, que é o que mais importa aqui para nós agora. Palavra de hoje, o tema é: hoje é dia de romper, meu irmão. Hoje é dia de romper em fé, pastor William. Vamos romper em fé no final, em nome de Jesus. Hoje é dia de romper. O diabo, ele vai fazer de todas as maneiras para tentar te cegar. Você sabia disso? Deixa eu falar uma coisa aqui para você aqui, meu irmão. Você que tem 15 anos, está aqui hoje, ou você que tem mais de 80 anos, ou você que tem 40, o diabo, ele continua com a mesma estratégia, tentando nos paralisar, tentando bloquear a nossa mente, tentando dizer mentiras sobre você, tentando colocar você amarrado no passado, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que os rótulos que colocaram sobre a sua vida, é isso que vai determinar o seu futuro. E eu quero hoje contrariar toda essa palavra e dizer que não, que o Senhor Jesus continua tomando o controle e a direção das nossas vidas, que Ele continua fazendo como Ele quer, que Ele continua sendo o Senhor poderoso, e Ele vai fazer milagres em nome de Jesus, amém, meu irmão? Hoje é dia de romper, diga comigo: hoje eu vou romper. Abra por gentileza Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Hoje é dia de tomar decisão, pastor Otto. Tem que tomar decisão, povo. Não foi hoje, foi falado? Hoje nós vamos tomar decisões aqui nessa manhã, meu irmão. Nós vamos nos levantar com autoridade para dizer: não, basta hoje na minha vida. Eu vou, assim como Paulo vai nos ensinar aqui na palavra do Senhor, o Espírito Santo vai nos ensinar hoje aqui nessa manhã. Nós vamos dizer: hoje eu boto um ponto final, hoje eu vou romper e eu vou viver o extraordinário do Senhor Jesus na minha vida. É o que eu creio. Diz lá Filipenses 3,12: não o que eu haja alcançado, não que eu tenha obtido tudo o que eu tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Diga comigo: eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Diga: uma coisa eu faço. Diga: decisão. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Paulo dá duas instruções tremendas aqui nesses versículos 12, 13 e 14 de Filipenses 3. Paulo fala: olha, a primeira coisa, eu tomo uma decisão. A vida é feita de decisões. Eu tomo hoje uma decisão, mas ele toma uma decisão imbuída de coragem. Olha, o perfil ali, a história com que ele está escrevendo esse texto, meu irmão, o momento de Paulo não era um dos melhores da vida dele. Na verdade, ele estava nos últimos dias da vida dele, mas ele estava vivendo, meus irmãos, num resort 5 estrelas nesse momento. Ele estava vivendo, meus irmãos, uma igreja próspera, com mais de 12.000 pessoas que ouvia ele semanalmente. Ele estava vivendo, meus irmãos, com um carro de luxo. Ele tinha 2, 3 empregados a favor dele, para cuidar dele. Ele tinha, meus irmãos, quando ele voltava por lar dele no domingo, depois de um culto exaustivo, ele tinha uma empregada que fazia o alimento dele. Essa era a condição de Paulo naquele momento. Não, Paulo nesse momento ele estava dentro de uma cadeia, ele estava encarcerado lá no calabouço, ele estava sem luz, ele estava, meus irmãos, sem o abrigo da luz, ele estava dentro de uma umidade, ele estava preso, ele não podia falar, não tinha um Wi-Fi, não tinha um laptop, não tinha um iPad, não tinha, meus irmãos, correio naquele momento. Mas ele começa o capítulo 3 de Filipenses, trazendo algo tremendo para nós. Ele começa, meus irmãos, esse capítulo 3, ele com Timóteo, ele fala: irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa: alegrem-se no Senhor.
Alegrem-se no que Deus está fazendo por vocês. Ele está dizendo, olha, eu estou repetindo essas cartas. Ele chama o irmãozinho Timóteo, e ele está repetindo essas cartas, meus irmãos, e ele fala, eu não estou me cansando de falar a mesma coisa sempre, porque eu quero dizer para vocês, não perca a esperança no Senhor, continue confiando no Senhor, continue se alegrando no Senhor, tenha alegria no que Deus vai fazer por vocês, se alegrem no Senhor. Ele está falando, a esperança, a confiança minha não é na cadeia, não é num lugar fechado, não, a minha esperança está no Senhor. E aí ele começa a fazer uma reflexão sobre a vida, meu irmão. Quando nós somos apertados na vida, nós refletimos, não refletimos? Quando você aprende a fazer conta, meu irmão, quando você está no vermelho, não é verdade? Quando que você abastece o carro, às vezes, quando o sinal aperta lá, a luzinha laranja, mostra que entrou na reserva. E você sabe que se você não colocar o combustível, vai acabar a gasolina. E se não colocar, Emerson, é feio demais, vai acabar. Eu já tive algumas vezes que acabou a gasolina do meu carro, meu irmão, faz já um tempinho, glória a Deus. Mas eu lembro uma vez, não foi nem por maldade. Estávamos aqui na igreja, instalando isso há anos. E aí, não sei o que aconteceu, e deu problema. E eu não sei que me cegou naquela hora lá. Eu fui para um lugar onde não tinha posto, e o carro começou a engasgar. E aí, engasgou a primeira vez, falei, meu Deus. E para piorar, pastor William, eu não estava sozinho. Eu estava com uma pessoa mega especial, minha companheira do meu lado. A Paulinha só olhou para mim. Sabe aquele olhar decepcionante? Eu não acredito. Falei, minha irmã, faz parte, andar de guincho, essas coisas é a coisa mais maravilhosa. Você vai ver a vida de cima, você vai ver as coisas do alto. E eu pensei, eu falei, mas que burrice é essa? Que situação constrangedora. Naquele momento, não é que eu não tinha, até tinha condições mesmo, estava com um carro até muito bom. Mas por esquecimento, sei lá, desleixo, sei lá. E eu prometi para mim mesmo, falei assim, ó, nunca mais, falei para ela, vou deixar nem entrar na reserva. Eu tenho um ódio de mim mesmo, mas faz uns 15 anos ou mais, 20 anos atrás. Eu tenho um ódio de mim mesmo, se entra na reserva, treme minha mão, sabe como é assim? Até treme assim. É que de tanto que eu ouvi naquele dia da minha esposa também. Aí eu penso, algumas situações nos provocam, preste atenção aqui você, meu irmão, algumas situações de desespero na vida nos provocam a pensar. Algumas situações que tiram o conforto total da sua realidade, eu não sei o que você está vivendo, se você está vivendo uma crise em qualquer área, eu não sei, mas às vezes essa crise está provocando você a pensar, a você mudar de rumo, a você mudar de situação, a você não tomar mais aquela atitude daquele jeito, a você pensar o que você tem que fazer para que você não cometa os mesmos erros, porque hoje é dia de romper, amém, meu irmão? Aquilo me trouxe uma lição, eu falei, nunca mais acho que aconteceu isso. Porque aquele desgaste que me trouxe naquele momento, me trouxe uma reflexão. Paulo estava desgastado naquele momento. Ele começa a fazer uma reflexão, e ele começa a falar sobre a morte, e ele começa a falar que se eu morrer, eu estou feliz, porque eu quero estar com o meu Senhor, mas se eu viver também, para mim é uma alegria, é lucro também, porque eu quero ainda ter vida para pregar o Evangelho, eu quero arrancar mais e mais vidas, eu quero ir atrás de mais e mais pessoas. Ele está falando, ele está fazendo uma reflexão, ele chega nesse versículo 12, meu irmão, que nós amamos. Aí ele chega para me confrontar, preste atenção, meu irmão, porque o Espírito Santo quer nos confrontar nessa manhã. Ele chega para nos confrontar com uma realidade, e ele fala, olha, ele está falando de coisa boa, que se morrer é muito bom para ele, mas se ele viver também é muito bom. Ele está falando, eu estou praticamente perfeito, se eu morrer hoje, eu vou estar muito feliz, se eu viver eu também vou estar muito feliz, então é o cara feliz da vida. Mas aí ele lembra uma coisa, ele fala, não que eu já tenha obtido tudo, na sua humildade ele fala, eu não obti tudo. Acho que ele deve estar falando com os irmãos lá, irmãos, quantas mais pessoas nós podíamos mudar? Quanta palavra que eu falei errado,
Quanta atitude que eu tomei na hora errada e estou sofrendo uma consequência que não era bom. Paulo deve ter falado ali, puxa vida, eu persegui os cristãos, eu até levei alguns para a morte, nossa, fiz tanta coisa errada nessa vida, tanta decisão. Ele falou, mas não que eu tenha obtido tudo o que eu queria, não penso vocês que eu mesmo já tenha alcançado, mas ele fala uma palavra tremenda, aí ele diz, mas uma decisão, presta atenção em mim, meu irmão, uma decisão eu faço, uma decisão eu faço hoje para vocês, é que eu quero me esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu quero hoje, ele está dizendo, hoje é o fim da vida, mas hoje eu marco, eu trago um marco na minha vida, hoje eu quero esquecer das coisas que vão ficar para trás, as boas, as ruins, as que eu provoquei de bem, de ruim, não, eu quero dizer para vocês aqui, meus irmãos, eu tenho um alvo que é seguir a Cristo, e esse alvo eu vou persistir, e ele toma uma decisão de romper naquele momento. Alguém podia falar, Paulo, você fez um monte de besteira, hein, Paulão? Você maltratou os cristãos, o espinho da sua carne. Ele estava falando, tudo isso não importa mais para mim, porque eu decido hoje tomar uma decisão e romper no Senhor. Hoje eu vou viver um tempo novo, hoje eu vou viver as promessas do Senhor. Ele fala, eu prossigo para o meu alvo. Meu irmão, não olhe para as coisas que traz, foi muita besteira, pastor, o meu tanque lá, esqueci de colocar o combustível. Tudo bem, Deus dá uma nova chance, meu irmão. Não é porque você um dia não deu certo, ou porque um dia não foi o esperado, hoje o Senhor te traz para dizer, rompe hoje, meu irmão, tome uma decisão hoje, amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1, coloca lá por favor, não estou vendo, está aqui, obrigado. Portanto também nós, olha, presta atenção lá no texto, na tela lá, meus irmãos, portanto também nós, uma vez que estamos o quê? Rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que diz o texto? Livremo-nos de tudo o que nos, e do pecado que nos envolve, e corramos. É para você ficar parado, meu irmão? Não. É para você andar? Não. É para você correr. Corramos com perseverança. O que é perseverança, meus irmãos? É aquele que toma a bordoada, levanta e fala, eu continuo acreditando. É aquele que tentam parar você, não, eu vou perseverar, eu não vou. Não, mas a primeira deu errado, a segunda deu errado, mas eu vou continuar perseverando, porque eu quero romper. Ele fala, corramos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Você pode dizer glória a Deus? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de pessoas que a todo tempo nos olham, pessoas que a todo tempo esperam algo de nós. Estamos rodeados, meus irmãos, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, qual foi a sua atitude? Mas o que o autor aqui de Hebreus está dizendo, não, você está rodeado, mas você tem que fazer duas coisas, duas atitudes você tem que ter na sua vida. Olha, duas atitudes você tem que ter. Normalmente nós pensamos no pecado, não é verdade? Eu tenho que me livrar do pecado, eu tenho que parar de pecar hoje, eu tenho que deixar de pecar porque o pecado me afasta de Deus. E é verdade, meus irmãos, quando nós pecamos, nós estamos dizendo, Senhor, a tua graça não está sobre a minha vida. Quando eu peco, eu estou me distanciando do Senhor, eu já não consigo mais sentir a presença de Deus. Não sei se você já ficou frio dessa forma, meu irmão, mas constantemente, às vezes eu passo por essas friezas. Contei no primeiro culto, na segunda-feira eu estava assim. Segunda-feira de manhã eu acordei, eu falei, eu estou um caco. Eu estou aquele dia que eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida. Senhor, que pecado que eu estou tendo hoje, Jesus. Senhor, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo distante.
Sabe aquela vez que você não consegue mais orar, que você não consegue falar, que você não consegue sentir a presença de Deus? E eu falava, não Senhor, não posso estar frio, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Deus caminha comigo, eu sei que o Senhor usa a minha vida, mas Senhor, eu não quero, eu preciso ter um coração puro, eu preciso ter um coração que é voltado para o Senhor. Aí eu mencionei que eu fui ler o texto lá de Salmos 51, Davi chega e fala para Deus, Deus, cria em mim um coração puro. Ele está falando, Senhor, eu não posso criar um coração puro dentro de mim, eu não tenho capacidade para produzir um coração bom, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, o nosso coração é da onde procede as maldades, meus irmãos, mas eu quero declarar em nome de Jesus, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor crie em mim um coração bom, e renova em mim um espírito inabalável, reto. Naquele dia, peguei o carro, fui caminhar para um lugar, e na presença do Senhor, e no caminho comecei a sentir a presença de Deus, porque eu falei que nós pensamos que Deus é nosso Deus por mérito. Às vezes eu penso que se eu jejuar mais, eu vou receber mais da presença de Deus. Não está errado, você tem que buscar a Deus. Às vezes eu me cobro quando eu vou preparar uma mensagem, meus irmãos, tem uma semana que é muito corrida, mas muito corrida, e eu penso assim, puxa vida, eu não consegui jejuar quantas vezes que eu queria nessa semana, eu não consegui acordar tal horário para orar a Deus, eu não consegui buscar mais, não li a Bíblia tantas vezes que eu queria, aí eu começo a achar que Deus não vai falar comigo, eu começo a me preocupar, começo a fazer, aí eu estava num carro simples, o Espírito Santo começa a falar dentro de mim, e fala que Deus quer um coração puro, que Deus quer só um coração, que Ele possa habitar, que Ele possa falar. Deus, nessa manhã, quero declarar para você, quer resgatar corações nessa manhã, amém? Deus quer resgatar corações hoje aqui nessa manhã. João capítulo 21, meus irmãos, lá no final do livro de João, a Bíblia fala que Jesus vai numa operação de resgate, o próprio Jesus vai numa operação de resgate naquele lugar. A Bíblia fala que Jesus cumpre tudo o que Ele tinha proposto na terra, Ele veio como homem, Ele, meus irmãos, levou todos os pecados sobre si, Ele foi morto na cruz, meus irmãos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos seus discípulos, e aí depois que ele volta em ascensão ao Pai, Ele vai cumprir, preparar a morada, mas os discípulos, a Bíblia fala, João capítulo 21, que Pedro e mais 6 dos discípulos estavam lançando a rede ao mar, eles estavam fazendo aquilo que Deus não mandou eles fazer mais, e aí imagina Jesus, meus irmãos, Jesus que precisava voltar para o Pai, Jesus vem com os anjos, monta a comitiva, veste lá a sua brigada, entendeu? Vai lá, prepara tudo com as suas armas espirituais, Ele põe, meus irmãos, põe a roupa apropriada e fala, anjos de Deus, nós vamos lá, nós vamos descer, que nós temos uma missão de resgate. Como assim, Jesus? Nós precisamos resgatar aqueles 7 discípulos que estão perdidos na praia, porque não foi isso para que eu chamei eles, não foi para isso que eu pedi para eles fazer. E aí a Bíblia fala que Jesus chega lá, meus irmãos, na praia, e aqueles homens estão lá paralisados na praia, tentando pescar a noite inteira, e Jesus chega lá, e o Espírito Santo está me confundindo aqui já que nessa manhã, já mudou minha palavra. Ele chega lá na praia, meus irmãos, preste atenção, e Jesus está preparando o braseiro para comer alguma coisa, e aqueles homens voltam do mar, e eles voltam, e alguém de longe fala assim, eu acho que é Jesus. Outro fala, será que é? Eu acho que é. Aí Pedro volta, meus irmãos, Pedro é aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, e Jesus falou, eu preciso resgatar aqueles homens, porque eles são preciosos aos meus olhos, eu preciso ir lá e resgatar ele. A Bíblia fala que Jesus chega lá, meus irmãos, e serve, falou, vocês têm alguma coisa? Não, nós não temos nada, pescamos a noite toda, a mesma história. Jesus falou, então vai lá, volta, lança, eles voltam, lança e traz um monte de peixe, e Jesus lá naquele braseiro, meus irmãos, e Jesus começa a servir o pão e o peixe, e Jesus no final fala para eles, voltem para aquilo que eu mandei vocês fazerem.
Eu tinha declarado que vocês não iam ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Voltem para fazer aquilo que eu mandei. Quero declarar para vocês, nessa manhã, o Espírito Santo pode estar falando com um, com dois, não sei se é com três, mas às vezes o Senhor está querendo resgatar a sua vida, para que você volte ao caminho que Ele determinou. Pode ser que você está nesse tanque vazio hoje, pode ser que você voltou a pescar, porque você estava acreditando que era esse o propósito. Não, Deus está falando que Ele tem amor pela sua vida, que Ele quer resgatar você nessa manhã, que você precisa se entregar novamente ao Senhor Jesus, que você precisa se restaurar, porque a presença dEle é sobre sua vida, e pode ter certeza, não é na praia que você vai morrer sozinho não, meu irmão, não é no braseiro vazio não, o Senhor ama tanto a sua vida, que Ele vai te restaurar novamente, que Ele vai te levantar novamente, que Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Se esse é o tempo de você voltar, meu irmão, então volte, pense, acredite, volte naquilo que o Senhor colocou para você, amém, igreja? É o tempo de resgate do Senhor. Amém. Vamos voltar aqui para o tempo de romper. O texto lá de Hebreus fala que nós temos duas atitudes que tomar, meu irmão. O pecado que nós temos que nos afastar, mas algo principal que eu coloquei aqui, antes do pecado, livrem-se de tudo que te atrapalha. Preste atenção aqui em mim. Livrar da sujeira, meu irmão, é só você que pode fazer isso. Você sabe o que está te atrapalhando. Às vezes o diabo te cega, e você às vezes realmente não consegue enxergar. E hoje nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra corações, mentes, e você comece a enxergar em nome de Jesus, no mundo espiritual, aquilo que precisa ser transformado, a sujeira que precisa ser limpa em nome de Jesus. Eu quero profetizar no mundo espiritual, que o Senhor te dê visões, que o Senhor te mostre, dê um direcionamento daquilo que precisa ser abençoado, restaurado, aquilo que precisa de limpeza espiritual em nome de Jesus, amém, meu irmão? Abra sua mente. Às vezes nós estamos tão cegos no problema, que nós não enxergamos o problema. Nós estamos achando que está tudo normal. Não, vai dar mais 1 quilômetro o carro para caminhar, vai dar mais um pouquinho. Nós estamos tão cegos que não vai dar, mas a pessoa está achando que vai dar. Não, o Senhor está falando que você tem que se livrar de tudo que te atrapalha. Livrem-se de tudo o que te atrapalha. Tem coisas que não é pecado, mas atrapalha nós, você sabia? Tem amizades que não é pecado você ter amizade, mas ela pode estar te atrapalhando, então se afasta. Tem más conversas ou conversações que não é pecado você falar, mas vai te atrapalhar, então se afasta. Tem ambientes, meus irmãos, que não é pecado você chegar ou entrar, mas ali pode te atrapalhar, então se afasta. A Bíblia ensina: livre-se de tudo que te atrapalha. Você sabe o que te atrapalha. Pastor, se eu for naquele lugar, não vai dar bom. Então tá bom, não é pecado naquele lugar, mas não vai fazer bom para você. Então se afasta, livre-se, porque você tem uma nuvem de testemunhas vigiando. Livrem-se. Contei a história da mensagem que eu ouvi ontem, que o pintinho fica lá na incubadora da mãe dele, da galinhazinha, no ovinho dele, fica 21 dias no processo de incubação. Ele só fica 21 dias, dentro daqueles 21 dias, ele recebe todo o nutriente suficiente, ele recebe o calor suficiente que ele precisa para não morrer, para desenvolver. Porém, depois que chegar aos 21 dias, que ele já está pronto e preparado, ele tem que romper aquela casca, ele tem que se esticar, ele tem que quebrar a casca, para ele poder viver, meu irmão, porque se passar esse processo de nutrição, e ele não conseguir romper, ele vai morrer. Vai ser um pintinho a menos. Ele vai morrer. Então, eu falei aqui de manhã no primeiro culto, tem coisas que às vezes nós estamos tão acostumados, nós não queremos sair de uma zona de conforto, e aquilo que está sendo bênção hoje pode nos sufocar amanhã, e pode trazer morte para nós amanhã, amém, meus irmãos?
Não é porque algo no passado foi bom que hoje também vai ser bom para mim. Não é porque antes me nutriu que hoje também. Eu contei algumas experiências, história. Falei das vezes que o culto antigamente era bom. Às vezes nós ficamos, não, porque o culto foi maravilhoso para mim. Eu fui muito abençoado anteriormente. A palavra falava, não, o Espírito Santo quer falar com você hoje, meu irmão. Não, porque os louvores eram uma bênção. Hoje eu não consigo mais. Eu não recebo. Não, meu irmão, para com isso. Foi bom, sim, foi uma bênção. Mas hoje o Senhor quer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Porque o passado, porque o trabalho anteriormente, o relacionamento, a amizade, meu irmão, glória a Deus, teve amizades que passaram, que foi bênçãos, mas hoje o Senhor fala que nós temos que esquecer, tem que romper, e tem que viver um novo tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Não é fácil romper, mas nós precisamos. Não é fácil mudar, mas nós precisamos. Nós precisamos ser confrontados de nós mesmos. Nós precisamos ser, meus irmãos, impulsionados a romper na vida. Tem ciclos que acabou, que você tem que entender, e você tem que começar novo, e falar, agora eu vou me entregar, Senhor me ajuda, me abençoa, Senhor seja comigo, Senhor não é o que falaram, não, eu vou acreditar, eu vou confiar no Senhor. Tem situações que nós precisamos romper em nome de Jesus. Dei o exemplo de filho, falei dos meus exemplos. Eu tenho 3 filhos, meus irmãos, para a glória de Deus. 3 homens de Deus, varões valorosos que eu amo. E eu falei que se você quer mimar um filho, se você quer estragar um filho, você mime esse filho. Né? A Sofia bonitinha, não comece a mimar. Eu falei que na minha casa, quando você tem mais de um filho, meu irmão, é prático isso, porque os irmãos, um já não deixa mimar o outro, não é verdade? Na minha casa era 5, nós vivia em guerra, meu irmão. Não tinha como não ser mimado. Todo mundo ali era uma competição só. Na minha casa eu falo que o Filipinho é o mais novo, então a gente tem uma tendência para mimar mais ele. Paulinho fala, bebezinho. Aí meus filhos falam assim, para de ser. Né? Não vou nem falar as palavras que eles falam, de amizade, de amor. A mãe e o pai vai te tratar, você aqui não é mimizento não, rapaz. Pode, para com isso, tal. E ele vai crescendo. Eu contei a experiência nesses dias atrás, e teve uma confusão lá na escola. E aí a escola chamou, porque um pai ficou muito bravo com seu filho, e meu filho estava envolvido nessa, uma briguinha de besta de escola. Mas eu não sabia, e aí quando eu fiquei sabendo, o pai já tinha ido da outra parte. E eu fiquei muito bravo. Eu falei, que história é essa? Ele também tem pai, eu vou lá também. Se é para defender, fiquei bravo, vou lá também, que história é essa? Eu vou lá tomar as dores do meu filho, eu vou lá falar, ele tem pai, também tem pai, que história é essa? Eu vou brigar com o pai dele. Pensei na minha cabeça assim, aí na mesma hora, passou depois um pouquinho, o Espírito Santo falou, não, teu filho está aprendendo, você tem que deixar ele romper. Aí eu, não, Deus, é o meu filho, Senhor. Não, Deus falou, não, ele tem que aprender a romper, faz parte. Aí eu fui engolindo, chamei meu filho e falei, o que aconteceu, filho? Pai, aconteceu isso. Falei, concordo, algumas atitudes do rapaz não estavam certas. Mas deixa eu falar para você, você tem só 10 anos, mas você vai ter que enfrentar com 15, com 18, com 25, com 30. Você vai ter vários conflitos que você vai ter que aprender na vida a enfrentar. E se você não aprender a romper hoje, eu não vou fazer. Pai, você não vai lá para me defender? Eu falei, vou mandar uma mensagem para a escola, mandei, eu queria saber o que era. Eu falei, mas eu não vou não, você vai se resolver. O menino tem quantos anos? Tem 10, então você vai resolver com ele lá. Você vai aprender a resolver esse teu conflito. Pai, eu sei que no outro dia ele foi com medo. Voltou, como é que foi, filho, hoje? Aconteceu isso, aquilo, isso, amanhã você vai melhorar, você aprende a fazer isso. Pai, mas você vai pedir desculpa, você tem que aprender a pedir desculpa. Sabe, você vai pedir perdão. Mas pai, não, faz as pazes, volta, cria um relacionamento. Vai aprender a se virar. Passou 2, 3 dias, meus irmãos. Aí ele, e aí filhão, como é que tá? Como é que a criança está depois de 3 dias? Brincando já junto. Aí, Aí vem o Senhor novamente, conversei com a Paulinha lá em casa. Falando, puxa vida, ainda bem que o Espírito Santo me corrigiu. E que eu deixei o meu bebezinho aprender a virar homem. Porque ele vai ter que aprender que na vida não vai ter o papai para sempre para falar lá. Ele tem que aprender que ele precisa romper com as situações, ele vai precisar romper.
ele precisa aprender que a vida não é assim. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que nós precisamos romper todos os dias, quebrar padrões viciantes. Rotularam, me falaram que isso era o certo. Não, meu irmão, não. O certo é o que o Senhor determinar. E nós precisamos aprender que nós precisamos romper na vida. O que o Senhor precisa hoje quebrar, meus irmãos? O que o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida hoje? Pastor, não sei. Olha, o Espírito Santo pode estar falando com você, meu irmão. Precisa quebrar padrões que você achava que era o certo, mas que está conflitando e que está saindo da vontade do Senhor. Mude. Inclusive padrões na presença de Deus. Eu sentia tanto o arrepio do Senhor, meu irmão. O Senhor quiser te falar hoje de um novo direcionamento, deixa Ele te usar. O Senhor está te chamando hoje para você ser um bom líder, um bom que vai trazer um estudo bom. Você vai ser um pastor, você vai ser um obreiro. Você vai sentir a presença de Deus de forma diferente. Amém. Comece a pedir experiências novas para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Não é porque no passado você foi muito abençoado, você foi muito cheio da presença de Deus. Não, passado, amém. Paulo falou, não quero saber o que ficou para trás. Eu quero ver daqui para frente. Eu vou buscar ao Senhor. Eu quero viver no Senhor. Eu quero fazer algo novo para o Senhor. Amém. Ainda há tempo de fazer coisas novas. Ainda há tempo de viver um milagre do Senhor. Estou encerrando já, meus irmãos. O reino de Deus, a Bíblia fala, que é tomado à força. Não tem brincadeira com Cristo não, meu irmão. Preste atenção, você tem a chance de ser aquilo que você é hoje. Você tem a chance de não romper. Você tem a chance de continuar igual. Ou você tem a chance de tomar uma decisão e mudar a história da sua vida. Como que eu faço isso, pastor? Vou te ensinar. Como que eu posso fazer isso? Eu vou te ensinar e dentro da palavra. E se você abrir o seu ouvido e o seu coração, você vai sair daqui hoje uma pessoa diferente. Você pode crer em nome de Jesus. A Bíblia, meus irmãos, comecei a pegar ontem lá no Google, e comecei ontem à noite e pensei, quais foram as pessoas que Deus transformou? Quais foram os nomes das pessoas que Deus mudou? Por que Deus mudou alguns nomes? Ou por que as pessoas, eu pensei, não, peraí, Deus mudou, aí eu falei, não quero saber quem Deus mudou, eu quero saber quais pessoas que foram transformadas porque decidiram ser transformadas. E aí eu descobri alguns nomes, meus irmãos. E entre alguns nomes eu falei sobre Gideão. Juízes capítulo 6 fala da história de Gideão. O anjo chega para ele e fala, olha, você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E ele fala, Senhor, eu até reconheço que você é um anjo vindo de Deus, mas deixa eu te falar, a minha casa é a casa mais menosprezada aqui da região, nós somos os mais pobrezinhos, a minha casa é menor, nem força nós temos, e você está falando com aquele que é o mais jovem, o mais insignificante da minha casa, você está falando com essa pessoa. O anjo vira para ele e fala, não, você é um varão valoroso. Meus irmãos, custou para ele acreditar, ele fez alguns testes, mas ele entendeu, e ele mudou o quê? Ele mudou a mente dele, ele começou a acreditar na palavra de Deus, e ele entendeu que ele era um varão valoroso. Antes era o mais desprezível, antes era o menor da sua casa, mas depois ele era o varão valoroso, e através da vida dele, ele livrou a Israel das mãos dos midianitas. Ele poderia continuar o Gideão que malhava a uva lá no lugar que não era, o trigo no lagar, perdão. Ele podia continuar. A Bíblia fala da prostituta Raabe. Prostituição, meu irmão, era pior, é a pessoa mais, o currículo pior que podia ter naquele tempo era de prostituta. Você podia ser a pior aberração, a prostituição era terrível. Mas ela, na época que Deus quer levar o povo dele para a terra prometida, e eles vão passar por Jericó, a Bíblia fala que ela entende que eram homens enviados de Deus, e ela decide no seu coração não mais querer viver aquela vida, mas ela queria servir a Deus, e ela acolhe os espias, e Deus faz uma promessa, o homem de Deus faz uma promessa que ela ia mudar, e a Bíblia fala que ela muda, e ela está na descendência bíblica, meus irmãos, o nome dela está registrado, porque ela decidiu não permanecer como uma prostituta,
mas ela decidiu romper, ela decidiu viver algo que Deus tinha para a vida dela. Amém, meus irmãos? Abraão, que era Abrão, Deus falou: não, sai da sua parentela, abandona essa vida que você tem de idolatria, sai do meio da riqueza, tudo, eu vou te dar uma nação. Não, uma nação não, você vai ser pai de multidões. E ele fala: eu mudo o seu nome por isso. Tem meus irmãos, que é o tal do Jacó, que vocês conhecem. Jacó, o nome dele é enganador, a tradução é para enganador, mentiroso, suplantador. Ele nasce, meus irmãos, já brigando lá no ventre com o seu irmão. Ele já quer, meu irmão, toma a primogenitura, faz tudo que é errado, mas um dia ele fala: eu não quero ser assim. A Bíblia fala, meus irmãos, que no Val de Jaboque ele vai e ele luta com o anjo, ele luta e ele tem, meus irmãos, comportamento com o anjo fala: eu tenho que ir embora. Ele fala: não, eu não vou te soltar até o Senhor me abençoar, porque eu entendi que o Senhor está aqui e eu vou agarrar o Senhor. E ele fala: eu vou te machucar, então me machuque, porque enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. E assim foi feito. O anjo toca, meu irmão, a coxa dele, mesmo assim ele não solta, e o anjo fala: uau, você teve coragem de mudar, você teve coragem, uma autoridade diferente, você não ficou na mesmice, você quis romper. E ele fala: a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, agora você se tornará Israel. Israel, meu irmão, é o nome que Deus colocou para determinar a sua nação, o seu povo, o seu filho. E aí, por último aqui, eu vi o nome de Jabes. Jabes não fala muito na Bíblia sobre ele, só fala de uma oração que ele fez. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: Jabes, ou Jabes, alguns falam, foi o homem mais respeitado de sua família, e a sua mãe, olha o que diz, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Senhor Deus de Israel e disse o quê? Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. O nome Jabes, meus irmãos, significa sequidão, deserto. A mãe de Jabes deu esse nome para ele porque ele foi tido num momento que não tinha alegria, e ela falou: para lembrar do que você me trouxe, o seu nome será deserto, será sequidão. Imagina ele crescendo, meus irmãos, com rótulo: sua mãe teve você em dores, sua mãe teve você não foi a alegria da sua mãe, você não foi bem-quisto. A Bíblia fala de uma família que tinha outros filhos, mas a Bíblia fala que ele não aceitou, ele não quis, ele não se conformou, ele quis esquecer o que ficou para trás. E a Bíblia fala que ele vai, meus irmãos, o que ele faz? Ele recorre àquele que tem a resposta. A Bíblia fala que ele não se conforma com os rótulos que foram dados para ele, mas ele vai se recorrer a Deus. E a Bíblia fala que ele ora e disse: Senhor, me abençoa e aumenta as minhas riquezas, as minhas terras. A Bíblia fala que Deus é com ele, meus irmãos, e que ele era o homem mais respeitado da família dele. Deixa eu falar para você que está aqui hoje, meu irmão, achando que não tem mais esperança, que o que você viveu até hoje é a consequência do que você viveu ontem, acabou, daqui não vai dar mais certo. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, que o Senhor tem algo novo sobre a sua casa e a sua família, que você pode romper hoje em novidade, que você pode viver um tempo novo da parte de Deus, que o Senhor pode levantar, meu irmão, que o Senhor pode trazer luz e vida à escuridão e a morte, porque o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. É preciso romper, meu irmão. É preciso romper de dentro para fora. Se o pintinho não estourar, se alguém tentar pegar o ovo e tentar ajudar ele lá, vai matar ele, vai sufocar ele. Ninguém aqui vai fazer nada se você não desejar, meu irmão. Eu não posso colocar a mão na sua cabeça e falar: você vai romper, se você não quiser romper.
Eu não posso declarar sobre a tua vida uma bênção se você não aceitar, meu irmão. Você vai ter que decidir, você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que romper de dentro para fora. Você tem que pedir hoje: Espírito Santo de Deus, faz algo que eu não posso fazer. Espírito Santo de Deus, transforma aonde eu não posso transformar. Espírito Santo de Deus, age aonde eu não posso. Faz, Senhor, coloca a sua mão onde a minha mão não alcança, Senhor. Você tem que pedir, meu irmão, você tem que ser ousado na presença do Senhor. Você tem que falar com Deus aquilo que te aflige, igreja. Não dê rodeios diante do Senhor. Não fique, meu irmão, falando: ó, Léo, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Ai, misericórdia, eu estou pedindo é coisa feia. Eu não quero pedir, o que Deus vai pensar de mim? Oh, meu irmão, seja tendencioso na sua oração e no seu clamor, amém. Jabes dá uma resposta para nós. Espera aí, minha mãe me falou, lançou essa palavra de maldição, está repreendida em nome de Jesus. Meu irmão, meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção, mas eu não quero saber. Eu quero que Deus abençoe, foi a geração deles, agora eu vou caminhar, porque Deus está comigo também. E a história que tenho hoje é o que o Senhor vai contar para mim em nome de Jesus. Porque aquele que nos criou, que nos chamou foi o nosso Deus. Jabes dá uma resposta linda. Não vou ficar calado, ele falou. Eu não vou ficar calado. Eu não vou aceitar esses rótulos. Viu? Derrotado, fracassado. Não. Essa manhã o Espírito Santo está falando para você se levantar, meu irmão. Romper naquele que pode trazer a resposta para o seu clamor. É dor, é cura, restauração. Uau! Por que Deus não pode fazer isso? Por que Deus não pode entrar no seu interior? De todo mundo ele entra no teu, não? Por quê? Por que a sua cabeça, só a sua mente que ele não pode entrar? Por quê? Pode, meu irmão. Por que a cura ele não pode dar para você, para os outros ele cura? Não, ele pode te curar também. Por que uma família ele pode restaurar a sua? Não, ele pode também. Jabes, meus irmãos, dá um exemplo para nós, e ele fala: abençoa-me, Senhor. Ele só diz: abençoa-me, abençoa-me, Senhor, alargue as minhas estacas. Tem algumas versões que ele diz. Ele está falando: eu não vou ficar paralisado, não, alargue as minhas estacas. E o mais importante que eu falei aqui no primeiro culto, ele diz: Senhor, que a sua mão seja comigo, amém, meu irmão? Levante suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, que a sua mão seja comigo, e me guie em todos os meus passos. Amém, aleluia. Que a tua mão seja comigo. É isso que nós temos que pedir, meus irmãos. Pare de rodeio, apresente a Deus quais são os seus problemas de verdade. Apresente a Deus, apresente ao Senhor: o meu problema é esse, eu preciso disso, Senhor, eu creio nisso, eu sei que o Senhor pode agir em tal área, então apresente hoje a Deus. Qual que é a sua aflição, meu irmão? É relacionamento, é financeiro, é família, é profissional, é espiritual, o que é? Fala para Deus. Ou você é orgulhoso ou orgulhoso o suficiente para achar que nem Deus pode tocar na sua vida? Hein? Às vezes nós somos tão arrogantes que nem Deus nós deixamos trabalhar. Viu? Presta atenção. O Senhor quer tocar na sua vida, mas deixa Ele tocar. Eu falei do exemplo aqui do homem lá do tanque de Betesda, lá há 38 anos lá, desgraçadamente lá, paralítico, não conseguindo entrar no tanque, porque o anjo de vez em quando agitava as águas, mas por ser paralítico, outra pessoa pulava no tanque e era curado. Mas Jesus está passando lá, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus está passando no tanque lá, chega lá, e a Bíblia fala que Jesus começa a ver as histórias das pessoas, e alguém chamou a atenção. Aquele homem, imagina Jesus entrevistando e falou: ô meu amigão, quanto tempo você está aqui? Ele fala: ô Jesus, eu estou há 38 anos. Fica tranquilo, Jesus, daqui 2 anos eu comemoro 40, aleluia. Às vezes nós estamos assim também. Eu estou ruim, já não é de hoje, eu estou ruim já faz um tempo, tá? E eu estou comemorando a vitória da desgraça mais um ano. Meu irmão, o Espírito Santo está te chamando hoje para você romper, amém?
romper, sai desse casulo, estoura essa bolha, meu irmão. Vive hoje um tempo novo, não fica mais reclamando, criticando, não. Se a palavra está vindo para nós nessa manhã, então vamos nos alimentar da palavra de Deus. É a Bíblia que está dizendo: ai pastor, eu não concordo. Esse dia uma pessoa falou para mim assim: meu irmão, pastor, eu não concordo, que nós estamos só pregando só. Esses dias foi na campanha, pregou prosperidade. Eu falei: meu irmão, se você não quer bênção, eu quero, meu irmão. Aí vem as pessoas contar testemunho que Deus está abençoando. É claro que nós precisamos entrar no nosso coração, na presença de Deus, mas nós precisamos ser tendenciosos, porque Deus pode mudar qualquer coisa. Deixa Deus transformar. Jesus fala para ele: a sua história eu já entendi, rapaz. Jesus pergunta para ele: mas você quer ser curado? Qual que é a resposta do rapaz lá no tanque de Betesda, meus irmãos? Sabe o que é, Jesus? É que todas as vezes que o anjo agita as águas, alguém desce primeiro do que eu. Imagina Jesus, glória a Deus pela paciência do Senhor. Glória a Deus pela paciência de Deus conosco, amém? Obrigado, Jesus, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que nós damos trabalho para Deus, gente. Damos ou não damos trabalho? Acho que Jesus podia falar: eu não estou te perguntando quanto tem, eu já entendi. Ele está perguntando: você quer ser curado? Quero. Jesus falou: então levanta, anda, toma seu leito e vai embora, que eu estou te curando agora. A Bíblia fala que imediatamente ele levanta, ele pula, e ele sai glorificando a Deus, meus irmãos, e ele sai caminhando. Sabe o que é isso? Ele precisava romper. Hoje o Espírito Santo está te chamando para romper, amém, meu irmão? Fique de pé, por gentileza. O Senhor tem poder para fazer coisa sobrenatural hoje, mas você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que romper no Senhor. Você tem que crer na palavra do Senhor, na presença de Deus. Você tem que confiar no Deus que promete e cumpre, meus irmãos. Jabes falou: Senhor, Jabes falou: eu vou, Senhor, confiar no Senhor. A Bíblia fala que ele faz essa oração, e depois a Bíblia mesmo fala que Deus atendeu o seu pedido. Então hoje clame ao Senhor, meu irmão. Deus quer trazer algo novo, quer trazer um renovo sobre a sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário hoje, em nome de Jesus. Mas você tem que falar com Deus, você tem que compartilhar com o Senhor, abrir seu coração, a sua boca e falar: Senhor, hoje eu quero viver o melhor tempo do Senhor, na presença do Senhor. Ora, Deus, fale com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos o teu nome, ó Pai amado. Nós clamamos o teu nome, Jesus. Nós clamamos o teu nome, que é poderoso, Jesus. Meu Deus, muda hoje, Pai, história, corações, ó Pai amado. Muda hoje situações, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Muda hoje, Espírito Santo de Deus, muda hoje, Senhor, muda hoje, Pai amado. Vem com o teu poder, meu Deus, e derrama, Senhor, Pai, a graça para nós rompermos hoje, Pai, nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos viver no sobrenatural do Senhor, viver as promessas do Senhor, Pai, viver aquilo que o Senhor preparou, meu Deus, para nós, Senhor, hoje, meu Deus, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Meu Deus, traga hoje novidade, Senhor, meu Deus, traga inspiração hoje. Deus, seja um novo tempo hoje, na vida dessa pessoa hoje, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos romper no Senhor, Pai, e que possamos viver, Pai, um tempo, Senhor, Pai, não dos rótulos que as pessoas colocaram, Senhor, não da história da nossa família, Pai, não, Senhor, da onde, Senhor, que eu vim, Pai, mas, Senhor, viver as promessas do Senhor, ó Pai, um tempo novo do Senhor, porque Tu és fiel, Pai. Venha nos resgatar se for preciso hoje, Pai. Tem muitos que estão na praia hoje, Jesus, Pai, mas precisam ser resgatados pelo Senhor, Jesus. Se tem alguns que caíram, Pai, e não estão no lugar onde o Senhor desejou, que nesse dia, Pai, o Senhor possa mudar, Pai, e trazer de volta hoje, Jesus. Traga de volta hoje, Pai amado, em nome de Jesus. Traga de volta hoje, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é fiel, Pai. Que seja a Tua presença sobre nós, Pai,
É o que nós cremos, clamamos em nome de Jesus. Quem crê diga amém, meu irmão. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é fiel, amém?